Hoje temos connosco uma convidada muito especial, uma amiga minha, que também é uma psicanalista comportamental e especialista em comportamento humano. Vamos ter uma conversa muito interessante sobre emoções e masculinidade. Mas antes de mais, quero que vocês a conheçam. Olá, Marília, como é que te sentes hoje? Tudo bem? Já tivemos aqui uns problemas técnicos, não é? Mas vamos tentar desta vez. Olá, Fábio. Olá a todos. Olha, estou muito feliz, né? É sempre um prazer enorme participar de algo que você me convide por causa da resposta tão positiva, né? Que as pessoas veem depois, trazem assim, né? A experiência de cada um, como foi. Olha, como foi legal falar acerca disso. Muitas vezes ninguém fala, né? E nós trazemos assim de uma forma da qual todas as pessoas, assim como nós mesmos, né? Desejamos leve, que as coisas sejam leves, que a gente tenha, né? Essa percepção de sim é possível e como se torna esse sim possível. Então, assim, para mim, estou muito feliz, né? E agradeço a você, primeiramente, e a todas as pessoas que fazem com que isso aconteça, né? Porque se não houvesse um público, dificilmente haveria quem nos ouvisse. É claro que se nós conversamos, né? Quando conversamos é muito legal, é gostoso, quando a gente conversa, né? Fala a mesma língua, mas eu acho que é tão legal quando a gente consegue levar mais adiante, né? Isso para as pessoas. Porque eu acredito que com o decorrer, né, da nossa vida, quando a gente sabe e a gente tem a convicção de que algo nós conseguimos acrescentar, é tão gostoso, né, na vida das pessoas. Então, por essa razão, muito obrigada. Não, eu aqui agradeço, Manuela, por estares aqui. Gosto muito das nossas conversas e realmente tanto o teu público como o meu gostam muito também destas nossas interações. É. Mas aquilo que eu queria começar por te perguntar é relativamente ao tópico desta nossa conversa, o que é que te levou a começar a ter interesse por esta relação entre as emoções e a masculinidade? Olha, eu já trabalho, né, já trabalho com desenvolvimento pessoal, comportamental já há alguns anos. E eu sempre vi, né, uma necessidade, na verdade, de que as mulheres, dependendo do quadro, isso não é uma regra geral para todas, mas havia muitas mulheres que, pronto, não se permitia ter um contato maior, tornar-se amigo de um homem, que tem aquele mito, né? Não existe amizade entre homem e mulher. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acredito que assim como ter uma amizade saudável com a pessoa. É claro que o limite de respeito ele é imposto tanto para um quanto para com o outro. Então, isso foi me desenvolvendo porque eu sempre fui muito fácil, né, de me comunicar, de me expressar, quando eu me sinto confortavelmente à vontade. Então, as pessoas sempre falam assim, nossa, você conversa e parece que é leve, você traz a conversa e as coisas fluem. E eu tinha essa percepção, tanto para o lado masculino como para o feminino. E às vezes, quando eu conversava com algum amigo meu, e às vezes eles falavam assim: nossa, Marília, eu falo coisa para você que eu não tenho coragem de falar para outra pessoa. Quando estava sofrendo no término de relacionamento, quando estava gostando de alguém, não tinha pronto, essa emoção correspondida também. Então, assim, e vi até um amigo meu que eu tive muito próximo dele, entrou em depressão, tentou suicídio por causa de um término de relacionamento mal acabado. Então, assim, e aquilo foi me despertando, porque eu fui pensando assim, as emoções masculinas são exatamente como as femininas. A diferença é que existe muito tabu, né, e um estereotipo de que o homem tem que ser assim, assim também como nós mulheres. Ah, você tem que ser assim, 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 assim. E você não pode rir muito para um homem, porque senão ele vai achar que você está gostando dele, você está afim dele. Você não pode ser simpática, porque às vezes a pessoa vai achar que é um certo interesse. Mas se a minha simpatia está ligada à minha educação, como que eu altero isso para entrar dentro de um padrão? Então, tudo isso foi me trazendo essa inclinação. E quando eu fui, há 2 anos atrás, né, quando eu fiz aqui em Portugal, eu fiz uma readaptação na minha formação, porque eu queria muito trabalhar na minha área e eu não consegui. E aí eu fui me reinventar. Eu fui me reinventar dentro de tudo que eu já havia estudado, de toda a minha experiência, né, curricular, e fui escalando. E nessa escala eu cheguei no atendimento, onde eu pude atender acerca das emoções. Primeiro eu comecei com o dinheiro é emocional, e do dinheiro é emocional aquilo se abriu, o leque abriu. E nessa abertura, hoje, né, eu atendo homens casados. E é muito engraçado que
eles vêm super armados, eles vêm muito céticos, muito fechados. Eu tive dois episódios que foram assim muito marcantes para mim começar a estudar um pouco mais o cérebro masculino do desenvolvimento. Um deles foi que ele chegou na minha sala e falou assim: Olha, eu não tenho nada para conversar, na verdade, eu vim aqui porque a minha companheira pediu para que eu viesse. Porque assim, eu acho que o problema é ela, mas ela disse que foi eu. Aí eu falei assim: Olha, então vamos fazer assim. Se você falar para mim que você não está confortável para que nós possamos, né, iniciar uma conversa, você pode ir para casa e outro dia, quando você quiser, de livre e espontânea vontade, você volta. E aquilo para ele, ele, tipo assim, não, não, não estou dizendo que eu não quero estar aqui. E foi como se fosse um choque, na verdade, porque ele virou para mim e falou assim: não, não, não é que eu não queira estar aqui. Eu falei: não, não, é porque assim, ó, as nossas emoções sempre têm que ser tratadas de uma maneira muito natural. Cada um de nós escolhemos, né? Tudo que nós escolhemos para a nossa vida de forma espontânea. Quando você está no relacionamento, talvez o relacionamento não seja saudável para você, Sim, assim todos os outros veem, e você não consegue, você ainda vai julgar que aquilo é funcional para você. E eu pois, expliquei tudo isso para ele. E eu falei assim: às vezes, somos nós que temos que saber o que de fato é funcional para nós. Então, assim, eu quero que você se sinta totalmente à vontade. Eu te agradeço por você ter dado o primeiro passo de vir aqui, achar que, porque assim, o amor mora na importância. O amor mora na importância. Se a pessoa se importa, né, com o outro, isso é um grande sinal de que você tem algum significado para essa pessoa. Então, por mais que você, aqui na minha frente, esteja me dizendo que não tem nada para falar, tá tudo bem, você já deu um grande passo, né, dentro daquilo que a sua companheira gostaria que você, de repente, falasse alguma coisa. E aquilo, eu vi que aquilo ali foi muito importante para que ele se sentisse em um lugar seguro. Porque ele começou a conversar comigo, nós conversamos mais de 2 horas, porque ele foi fazer uma avaliação, avaliação é gratuita, eu não cobro avaliação, para que realmente o pessoal olhe e fale assim: isso daqui faz sentido para mim, isso daqui não faz sentido para mim. Ela não paga, não fica triste, não sai falando: ah, gastei dinheiro, perdi meu tempo. E aí foi tão engraçado que a companheira dele começou a ligar para ele. Aí ele falou assim: nossa, ela tá me ligando. Eu falei: olha, se você quiser, pode atender, pode ficar à vontade. Ele: não, não, depois eu falo com ela. E depois ela falou assim: olha, ele gostou tanto de conversar com você, porque ele falou assim que foi leve. E ele nem viu a hora passar. E quando ele deu por si, ele estava contando, claro, coisas muito íntimas, né? De perdas que ele havia tido, de rompimentos, de laços, de coisas que era muito impactante para ele. E ele falou assim: olha, e eu que achei que não tinha nada para falar, falei tanto e você nem falou para mim ficar quieto. Eu falei: não, não, porque esse é o momento de você falar. Então, ali eu vi, né, e falei assim: eles também merecem serem ouvidos, independentemente se um homem passou pela vida de uma mulher e não foi bom para com ela. Eu acredito que ninguém faz mal para ninguém querendo fazer mal. Eu acredito que existe sim alguma deficiência, né, no relacionamento, comunicação. Às vezes um tem uma visão, outro tem outra, mas dizer que, no modo geral, os homens são iguais, eu acredito que, às vezes, conversando com as minhas amigas, elas falam assim: ai, você é muito diferente, porque você não tem essa visão. Eu falei assim: não, porque imagina, às vezes as pessoas falam assim: ai, fulano foi um livramento na minha vida, ou mas você também foi um livramento na vida da pessoa. Porque imagina, você deixou a pessoa livre para ela fazer tudo o que ela queria fazer, mas fazia escondido com você. Então você foi o livramento da vida dela e ela foi livramento na sua vida porque você, se você não fazia o que você fazia, você teve a oportunidade de voltar a fazer, se cuidar, se amar, se valorizar. Então imagina, é um livramento mútuo. Então, ninguém perde nisso. E foi onde eu vi, sabe, Fábio, que realmente me trouxe esse despertar de olhar para as emoções no modo geral, total, no modo geral, tanto para com homens quanto para com mulheres. e é uma história muito interessante essa desse senhor que tu falaste e até me fez pensar aqui em alguns assuntos. Como por exemplo, em relação cá está, às emoções e à masculinidade. Nós achamos que as mulheres têm certas emoções e os homens têm outras emoções. Mas na realidade isso não é verdade. O ser humano cá está, um homem e uma mulher são seres humanos. Quer seja um homem, quer seja uma mulher, ambos têm o mesmo leque de emoções. Só que
os homens têm certas expectativas sociais que as mulheres não têm e vice-versa, não é? E então os homens já estão, inclusive esse senhor que tu me falaste, quando ele chega ao consultório, ele diz: Eu só vim aqui porque a minha mulher disse para vir, porque eu não tenho nada para dizer. Mas depois, com o passar do tempo, foi ver e tinha muita coisa. E isto porque muitas vezes nós homens achamos. Acreditamos de tal forma nestes estereótipos, não é? De que eu não tenho nada para falar, estas coisas não são para mim, que depois nem nos apercebemos que tudo isso está dentro de nós, está no nosso inconsciente. E quando abre-se a oportunidade de realmente, pronto, cá está, de vir cá para cima todos aqueles assuntos e emoções que nós escondemos ao longo dos anos, vem e até traz um certo espanto, não é? Eu nem sabia que eu tinha isto tudo dentro de mim. Isto tudo porque nós, cá está, somos condicionados por vários estereótipos. Isso até me vem com a próxima pergunta que eu te queria fazer, que é quais são os principais mitos, sobre as emoções masculinas que tu tens, ouvido e trabalhado nestes últimos tempos que tens trabalhado mais nessa vertente? Não sei se me estás a conseguir ouvir já agora. Uma das coisas assim que, sim, sim, normal, tô ouvindo. Mostrar emoção é sinal de fraqueza. Essa é a campeã dentro da sala, dentro do atendimento, porque a pessoa às vezes pensa assim, ah, na verdade são duas, né? Que essa é uma delas, sobre mostrar as emoções e que homens não precisam conversar, porque todos eles falam a mesma coisa. Eu achei que eu não tinha nada para falar. E foi exatamente o que você falou. Nós somos, né, designados a isso, e a gente acredita que não, só quem tem que falar é mulher. Porque é a Sim, mulher que tem que falar, porque se ela não falar, ela passa mal. é verdade. E uma Sim, das coisas que eu trabalho muito aqui, quando nós expressamos os nossos sentimentos expressados, ele exige muito de nós, a coragem e a maturidade. Porque quando nós somos maduros emocionalmente, nós nos deixamos ser vulneráveis. E é na nossa vulnerabilidade que nós enxergamos o quanto nós somos realmente fortes. Porque é em sermos vulneráveis que nos permitimos aprender. Porque eu tenho até uma filosofia muito da minha sala, né? Quem aprende não depende. Por isso que eu gosto de ensinar sobre as nossas emoções. Ensinar, porque ninguém desaprende o que aprende. Nós não temos como desaprender. Ninguém desaprende um comando. Então, dentro disso, né, de forma cerebral, no aprendizado, a neurociência e a neuroplasticidade nos mostra isso, que até os próprios neurônios, eles têm como se refazerem. sim, Então, assim, é fantástico. Quando a gente estuda mesmo, né, o desenvolvimento, tudo isso, a gente traz isso. E aí eu ensino, mostrando. Eu tenho um cérebro na minha sala, e aí eu até brinco, eu falo assim, olha, a gente vai voltar a aprender como criança em corpo adulto. E aí é tão engraçado que os olhos saltam. As pessoas falam, uau, eu saí daqui, eu aprendi alguma coisa. E é isso que faz toda a diferença, porque quando eu falo assim para a pessoa, olha, você pode sim expressar as suas emoções, porque homens precisam falar também, né? E você mostrar as suas emoções não é um sinal de fraqueza, mas é um sinal de coragem. Por quê? O desafio, eu sempre falo isso para todo mundo, tanto mulher quanto para homem. O desafio da terapia não é você fazer terapia, é você se ouvir na terapia e sem que você soubesse, você permitiu com que tudo acontecesse na sua vida. Simplesmente porque ninguém nunca te falou que você tinha o controle da sua própria vida e a autonomia das suas decisões. Só que muitas vezes, quando você não se conhece, é muito natural que você decida porque alguém te disse que seria o melhor para você. E aí eu trabalho muito isso quando fala acerca, né, dessa questão das emoções e fraqueza. E quando vem, né, que homens precisam sim conversar, eu sempre falo, falar sobre as nossas emoções nos ajuda a aliviar a tensão, nos ajuda a ter um senso de percepção de que sim, a gente pode fazer algo diferente. Então, é muito coligado a isso. E eu falo para eles o quê? Que o relacionamento, quando há a comunicação dos sentimentos, ele previne e ele traz um acréscimo na relação emocional, primeiro para consigo e depois para com o outro. Porque na medida que eu me permito falar acerca das minhas emoções, eu também me ouço dentro delas. Porque é igual eu sempre falo. Ah, desculpa te fechar, tá barulho.
É igual eu sempre falo para as pessoas, as nossas emoções, elas têm um poder gigante de nos levar a um lugar. Um lugar chamado muitas vezes paz, um lugar muitas vezes chamado pertencimento, um lugar muitas vezes chamado meu, um lugar muitas vezes chamado respeito. Então, todas as nossas emoções, elas sempre vai ter essa inclinação. Então, por isso que isso é tão importante. E eu acho que para os homens, né, na minha opinião, né, da experiência do trabalho, essas para mim são as mais latentes. E aí eu te pergunto, e para você, qual seria? Os maiores mitos, isso é uma excelente pergunta. Olha, um clássico que está-se a começar a desconstruir é a questão dos homens não choram, os homens não pensam praticamente, ou seja, que nós somos criaturas extremamente diretas, simples e só gostamos de ver futebol, de beber cerveja pronto, e de estar a construir coisas. É aquele estereótipo, não é? Acho que é um dos principais que eu lembro-me de estar à minha volta à medida que eu fui crescendo. E depois é essa constante repressão de emoções que muitos homens têm, que depois leva até algo que nós já falamos, e agora em setembro, é um mês muito importante, o mês amarelo, que depois É, leva a que os homens sejam, dos dois géneros, aquele que tem maior taxa de suicídio. é verdade. É natural, não é? Porque se nós estamos a reprimir as nossas emoções constantemente, e ainda por cima gozam connosco quando nós tentamos ser mais vulneráveis, chamam-nos de fracos, chamam-nos de sensíveis e muitas outras coisas. É óbvio que nós vamos ter de aprendemos desde pequeninos que não, as emoções não são para mim. Certas emoções, porque se forem emoções como raiva, ego, irritação, tudo isso é aceitável, isso é É masculino. válido. Agora, se for atenção, carinho, sensibilidade, tudo isso já está no campo da homossexualidade. Estás a perceber? Ou seja, este tipo de ideias são extremamente tóxicas, não só para os homens, obviamente que são quem é mais afetado, porque tem esta ideia distorcida de que um homem, para ser um verdadeiramente homem, tem de ser o super-homem, não é? Que não tem qualquer espécie de vulnerabilidades, defeitos, e não precisa de ninguém também, não precisa de absolutamente ninguém. Nós resolvemos tudo sozinho, independentemente de quer que seja. Isso faz mal, acima de tudo, aos homens, mas depois também faz mal a toda a gente que está à sua volta porque cria esta cultura, não é, de não falarmos sobre o que realmente se passa dentro de nós. E eu acho que é importante nós desconstruirmos este tipo de ideias, sabendo que, por exemplo, uma coisa que eu ouço muitas vezes hoje em dia, até é bom, de que os homens também podem ser vulneráveis, e isso é muito importante, mas ao mesmo tempo isto não significa que nos vamos tornar em bebés chorões que não aguentam nada com a vida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. E às vezes as pessoas acham que ou vamos de um extremo de irmos do super-homem sem emoções para um bebé chorão. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Simplesmente é sabermos respeitar o que está aqui a acontecer. Sabemos que somos seres humanos e nós temos emoções. Todos os dias temos emoções e variações emocionais. E neste caso é um bocadinho aquilo que eu penso. E eu ia-te perguntar também, em relação a isto, que falei um bocadinho também, e tu também, Sim, que é sim. em relação à vulnerabilidade. O que é que tu achas o que é que tu achas que realmente vulnerabilidade é? E porque é que tu achas que os homens tendem a fugir à ideia da vulnerabilidade? A vulnerabilidade nada mais é do que um conceito, né, sobre aquilo que nos torna mais, como que eu posso trazer uma palavra assim bem distinta que nós podemos a colocar aqui? A vulnerabilidade, ela nos deixa mais expostos. Esse é o resumo. Então, o que que acontece? Essa exposição, muitas vezes, traz exatamente o que você falou. Recentemente, eu atendi uma pessoa que ela estava com muita confusão acerca de estar passando por alguns processos de racismo. E aí, o que que eu falei para ela? Eu falei para ela: você tem noção de onde o racismo nasce? Ela falou assim: ah, eu acho que isso nasce nas pessoas. Eu falei assim: olha, a gente que estuda muito, né, teorias, e a gente estuda muito
toda a concepção, né? A gente estuda mitos, mitologias, o grego, muita coisa, vem de lá de trás, nosso, da cerca das nossas emoções. Tanto é que os filósofos estão aí para mostrar muitas coisas. Para além disso, eu falei para ela assim: olha, havia-se histórias na nossa colonização, né, de quando os negros vieram, e muitas das vezes as mulheres brancas não tinham leite. E quem amamentava os seus filhos eram né, infelizmente é um termo que eu não gosto de ouvir, mas tem em livros, eram as pessoas que eram tidas como escravas. Então, eram filhos brancos alimentados por mulheres negras. Aquela criança, ela mamava. Então, ela fazia sucção e ela não sabia o que era aquilo. Quando ela vai crescendo, quando ela vai entrando ali no senso consciente, dos 5 até os 7, 8 anos, ela vai começando a aprender, porque é onde criamos nossos valores, né? E tudo aquilo que nós acreditamos é dentro desse leque emocional dessa idade. Elas vai aprendendo que aquilo ali não é bom, isso aqui é bom. E vai aprendendo também que eu tenho uma cor. Nossa, porque até que a criança tem essa percepção, ela vai falar assim, pai, por que, que ele é diferente de mim? Só que ele não entende que é a melanina do corpo. Não, ele não vai falar, ai, daquela, tem mais melanina do que eu. Não. Ele só vai falar assim, por que que ele é diferente? Ele nem sequer fala da cor. E eu associo sempre essa igualdade das coisas no sentido do qual, quando você fica muito vulnerável, você deixa com que tudo se transpareça, como se fosse uma água transparente. E tem muitas pessoas que vêm com coisas lá de trás que elas não querem que as pessoas saibam que elas têm as emoções mais fragilizadas. Desculpa. E para além disso, tem a questão do homossexualismo. Porque as pessoas, muitas vezes, né, tem pessoas que têm a inclinação e não se aceitam da maneira que dizem ser, e são extremamente pessoas que sempre vivem dentro de uma ditadura delas próprias. Porque eu sempre falo, a primeira liberdade é você descobrir o que te aprisiona. A verdadeira liberdade é você descobrir o que te aprisiona dentro daquilo que você acredita dentro da tua mente. Então, eu acho que a dificuldade maior dos homens, né, no modo geral, essa vulnerabilidade da forma de como eu vou ser visto, o que vão dizer de mim. E quando, muitas vezes, eles se sentem seguros, que isso vai toda uma construção, eles se permitem, sim, se deixar ser vistos, da maneira de que, primeiro, essa visibilidade, Fábio, isso eu falo para todas as pessoas que eu atendo, ninguém vai te aceitar melhor do que você mesmo. Ninguém, ninguém. Uma vez eu tive uma experiência própria, minha de vida, onde a pessoa falou assim para mim: você me rejeitou, você me abandonou. Eu falei assim: olha, é assim, a forma da qual você estava me tratando me deu muitos sinais de que eu não tinha espaço na sua vida. Então, em nenhum momento eu te abandonei e nem em nenhum momento eu te rejeitei. Eu só sabia aonde eu queria estar e não era mais do seu lado. Então, assim, aí a pessoa virou para mim e falou assim: nossa, você me deixou confuso. Eu falei assim: não, não. É que geralmente pessoas confusas não conseguem lidar com pessoas que estão resolvidas, que sabem o que querem. Então, e eu acho que essa vulnerabilidade ela está muito ali atrelada quando você está no seu desenvolvimento. Porque no seu desenvolvimento, quando você é criança, você chora. Um menino chora na mesma intensidade que uma menina. Faz birra, os dois fazem birra na mesma intensidade. Mas quando ele está ali na formação, né, do caráter, de valores ali do sete até os 11, 10 anos, dependendo de como que é o desenvolvimento né, neuro, o desenvolvimento neurológico da criança, isso mesmo, obrigada. Dependendo de como é, se ele não é bem estruturado, a criança chora o pai, engole o choro. A criança faz birra, olha, eu vou te bater, você vai chorar, e você vai ter motivo para chorar. Aí vem o pormenor. A criança está chorando, a menina chora é porque a manteiga é derretida.
Você sabe chorar, parece uma manteiga derretida no pão, tá toda se desfazendo em água. E aí, para o menino é diferente. Nessa fase aonde falar das emoções teria que ser tão funcional quanto em uma vida adulta, a gente ouve que homem não chora, não. Por que que você está chorando? Vão te chamar daqueles N nomes que é colocado. Aí a criança cresce, diz: eu sou homem, eu não posso chorar. E aí, quando ele tem um término de relacionamento, quando ele tem uma frustração no trabalho, quando ele sai para o mercado de trabalho, e aí ele não se depara em algo que ele vai se encontrar ali, ele se frustra. Hoje eu atendo muitas pessoas e eu tenho um filtro, né, muito feito das pessoas que eu atendo, a idade das pessoas. E foi dentro de uma pesquisa que eu fiz, na experiência já, que o maior índice de pessoas que não estão satisfeitas com as suas vidas é dos 28 aos 35 anos. Olha que interessante. Por quê? 28, porque o término da faculdade é entre 23, 25 e 26. E quando as pessoas saem, vou fazer o curso porque vai dar dinheiro. Eu sempre ouvi isso, muito. Meu pai falava assim: olha, você quer ganhar dinheiro? Você faz isso, isso e isso, porque o pai fez. Aí, tipo assim, você vai naquela faculdade, não tem nada a ver com você. E você não consegue se sobressair. E isso para os homens, o impacto é muito maior do que para as mulheres. Por quê? Eu conheci mulheres que tinham uma vida super bem sucedida, só que, na verdade, tudo que elas queriam era a maternidade. Pois. E quando a maternidade chegou, elas abriram mão da carreira. Porque a mulher se reinventa. E com a maternidade, ela abriu um negócio de fazer doce, fazer comida, bolo. E ela, tipo assim, porque aquilo ali foi o que ela sempre quis. Ela ganhou muito dinheiro ao longo do tempo, só que ela nunca se sentiu realizada. E quando ela conheceu um parceiro, né, consolidaram aquela, vamos ser pais, vamos. Ela largou tudo. E ela falou assim: agora eu me encontrei. Igual eu falei anteriormente, olha, eu tenho uma base, né, de formação e me reinventei dentro dela. Já o homem, como ele é ensinado a não mudar de ideia, e você falou algo fantástico que eu até anotei, vocês aprendem a fazer o quê? Com que o ego seja a coisa mais importante da vida de vocês, porque vocês não podem serem tidos como pessoas que voltam atrás das suas opiniões. Então, vocês não se permitem errar. Quando erram, dificilmente admite que erraram, que na verdade não foi um erro. Se nós olharmos é, com mais vulnerabilidade, a gente sabe que é uma forma de um ponto de melhoria, o que você pode melhorar daquilo que não deu certo. E aí eu sempre digo, né? O leque é muito aberto. Então, dentro disso, como que eu posso me deixar ser mais vulnerável? Marília, olhar para você e aceitar a sua emoção e descobrir como melhor você pode lidar com ela. Igual eu tô triste. Eu não quero ficar triste. Já viu uma pessoa? Tá com dor de cabeça, Fábio? Tô, Marília. Tomou remédio? Não. E você quer que a dor de cabeça passe sem você buscar uma forma dessa dor de cabeça? Não, mas eu detesto ficar com dor de cabeça. Mas quem gosta de sentir dor? Me apresenta uma pessoa que gosta de sentir dor. Ninguém. Então, a vulnerabilidade, ela é exatamente dessa forma. Dessa forma, quando você vai buscando o porquê, por que que isso está doendo dentro de mim? Aí eu volto lá para trás. Por isso que eu falo, né, que nós somos crianças em corpos adultos. E para o adulto aprender uma emoção já aprendida é muito desafiador. Porque todas as vezes que você tenta algo novo, o velho quer te fazer voltar para trás, porque o novo, ele vai se constituir no novo. Novo, 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 novo. E o velho, você já sabe o final daquela história. Então, a inclinação é sempre que você volte. E por isso que a permanência dentro dos seus sonhos, dos seus objetivos, são tão importantes quanto qualquer outra coisa. Então, dentro dessa vulnerabilidade, eu não sei se eu me fiz muito bem explicada, porque eu gosto de trazer muitas, Uhum. muitas questões. Eu digo que é dessa forma que é o desafio e também é uma forma de como eu lido melhor com ela. Sim. E é interessante falar disso, porque eu estava agora também a lembrar-me, uma das filosofias que atualmente tem tido muita representação e muito sucesso mais no universo masculino, que é o estoicismo, nós já falámos várias vezes, é É. visto como uma forma, uma filosofia muito máscula até. E cá está, é engraçado, quando olhamos bem para o estoicismo, nós percebemos de que
o estoico não é. Há este estereótipo também de que o estoico é alguém que nega as suas emoções e que faz de conta que elas não existem. E isto é completamente errado, porque o É, estoico aquilo que faz é. Ele, primeiro de tudo, uma das bases do estoicismo é aceitar a realidade tal como ela é. E isso inclui as nossas emoções. Ou seja, o estoico não nega as suas emoções. O que ele faz é. Ele olha para si, vê as suas emoções e depois consegue canalizá-la num sentido produtivo. Ele não nega as suas emoções, mas também ao mesmo tempo não deixa que elas tomem conta de si. Ele usa as suas emoções como conselheiras para depois que a sua racionalidade possa tomar uma decisão final sobre o que é que vai fazer com aquela informação toda que aquela emoção lhe está a dar. E por isso ele não se torna escravo das suas emoções. E é até engraçado que até a imagem do estoico foi adulterada para caber nesse estereótipo de masculinidade onde eu ignoro as minhas emoções, eu não sinto nada do que for vulnerável, eu só tenho aqueles sentimentos que são considerados mais masculinos. Todos os outros não existem. E então, pronto, eu estava-me a lembrar um pouco disso, que eu achei interessante. E eu ia-te perguntar também aqui, que eu acho que era relevante para quem nos está a ouvir, qual é que tu achas que é o papel que as mulheres, ou seja, quer sejam companheiras, mães, amigas, etc., podem ter neste processo para que os homens consigam também aceitar mais as suas emoções, como eu digo, e consigam canalizar de forma saudável. Isto também porque já vi vários casos também de homens que começam a permitir estar mais em contacto com o que é que estão a sentir e a tentar transmitir, e as próprias, quer seja companheiras, etc., começam a tipo a falar mal deles, a gozar com eles, agora tu és tão sensível e não sei o que mais. Ou seja, isto acontece, eu vejo, não só também dos amigos, como também das amigas. Eu não sei se tu também já sim. reparaste nisso nas tuas experiências. Ó, o papel fundamental de todo ser humano, seja ele quem for, que faça parte do seu círculo humano, a coisa mais importante, primeiro, eu sempre falo, eu estou atendendo uma pessoa, ela já está no processo quase de alta, e foi muito engraçado, porque quando está nesse processo de alta, eu faço um questionário avaliativo onde você se avalia. Não existe mais professor, não existe mais matéria, nada, é você com você. E aí, essa pessoa falou assim para mim, Marília, sabe o que eu achei mais engraçado? No meu trabalho, era o maior desafio, porque eu trabalho com muitas mulheres. E aí, quando elas sempre falavam assim para mim, você precisa fazer terapia, isso é muito estranho, isso é muito confuso, e não sei o quê. Aí ele falou, Marília, depois que eu fiz, né, que eu tenho tido esse acompanhamento aqui com você, elas falam para mim assim, mas você ficou muito chato depois da terapia. Tudo parece que você tem que falar, tudo parece que você tem que comunicar, porque eu digo que isso é muito importante. Eu digo, se você não se sente confortável dentro da emoção, não busque acolhimento para onde não há acolhimento. Porque às vezes você não tem que justificar nada para a pessoa se você enxerga para você que é injustificável. Não há necessidade. Então, muitas vezes, quando você vai buscar uma fala, é porque você quer um acolhimento e você quer que a pessoa compreenda você. E nem sempre a pessoa vai compreender. Eu sempre falo que eu até trago aqui, né, uma abertura e digo que pessoas egoístas jamais entenderão pessoas que têm emoções. Ok. Então, como nós estávamos, igual de onde a gente estava conversando, era acerca, né, do papel da sociedade dentro da vulnerabilidade masculina. Eu acredito que tanto como companheira, amiga, toda a sociedade ela tem um papel muito fundamental. Foi como eu falei, eu atendi, né, um caso de uma pessoa que ela já está em processo de alta, só está na questão da manutenção emocional, né, no sentido de da pessoa estar lidando sozinha, sem nenhum tipo de estímulo mecânico, né, sem remédio, sem nada e só com orgânico, sabendo e aprendendo a lidar e nomear as suas emoções. Dentro disso, ele falou para mim assim: Olha, Marília, uma coisa está me causando muita confusão, porque onde eu trabalho, eu só trabalho com meninas, né, mulheres. E antes elas ficavam, você tem que fazer, tem que procurar ajuda, porque você é muito estressada, não sei o quê, parece que tudo te incomoda. E aí eu falei para ele assim: Como você se sente? Ele, eu digo, mas
quando eu falei, por quê? Porque todas as pessoas, muitas vezes, elas só querem o que é cômodo para elas. Todo mundo só é chato quando não é correspondido dentro da expectativa frustrante do que a pessoa não esperava ser incorrespondido. Então, qual é o nosso papel? Companheira, incentive e traga para o seu parceiro como você se sente quando as suas emoções são acolhidas. Ah, Marília, mas ele não gosta de falar das emoções dele. Tá tudo bem. Eu não estou pedindo para que você sente com ele e fale assim: olha, vamos agora falar das nossas emoções, não é sobre isso. Uma estratégia muito legal que eu sempre uso para o casal é faça você. Isso é mais voltado, né, para os casais casados, digamos, que vivem juntos, moram juntos, namorados que moram juntos, né, cada um na sua realidade. Eu sempre digo assim: faça um cartaz dos sonhos. Chame o seu companheiro para que vocês possam ver quais são os sonhos de vocês. Isso é uma coisa muito legal de ser feita, é simples. Igual, digamos assim, o mês tem 12 meses e você pode sonhar todos os dias. O sonho, ele não tem uma meta específica, ele não tem dia para começar e nem para se começar a realizá-lo, e nem na sua estrutura ou na sua criação. Então, na medida que o seu parceiro traz que a necessidade dele é ter uma casa e a sua é ter uma bolsa, você já vai ver que as necessidades são diferentes, mas nenhuma delas tem que ser invalidadas. Quando você deixa a pessoa confortável para falar das suas dores, ela vai ver em você que você se importa com as dores dela. Não é para que você cuide das dores do outro. Não é sobre isso. Nós ouvimos muito, eu fiz de tudo e a pessoa não me valorizou. Você fez de tudo que você julgava ser o melhor para você. Então, o outro não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo que você fez, que foi uma escolha sua. Então, eu digo que nesse processo, a autonomia da autorresponsabilidade emocional é uma função nossa. Então, assim, estimule, seja seu amigo, vê que ele está com alguma dificuldade, chame para conversar, deixe com que a pessoa seja vulnerável para falar das suas emoções. Então, assim, e não desvalide. Uma das coisas que eu falo muito para as pessoas é não desvalide ninguém emocionalmente. Aquilo que talvez não seja importante para você, seja importante para outra pessoa. Então, todas as vezes que, seja qual for a pessoa, que ela se sente desvalidada emocionalmente, dificilmente ela vai se sentir segura para falar das suas emoções. Amigos, né? Amigos que muitas vezes não têm essa dificuldade em expressar suas emoções. Quando vê um amigo expressando suas emoções, não diga para ele, nossa, mas está parecendo uma mulher agora. Não, não diga isso. Muito pelo contrário, olha, não tenho esse conhecimento, né? E como você consegue ser desse jeito? E eu vou contar de forma muito prévia. Eu atendi uma pessoa que ela passou por um processo de luto, muito assim, foi muito inesperado o processo de luta, perdão, de luto, porque o que que acontece? A sua esposa, ele tinha um casamento de 17 anos, e a sua esposa contraiu o vírus da gripe, e em menos de uma semana a esposa dele faleceu. E aquilo para ele caiu o chão dele, porque ele não sabia nem praticamente onde estavam as boxes dele, e que tudo ela resolvia. Então, ele tinha uma esposa que deixava a roupa colocada na cama para tomar banho, cuidava dele, e como se fosse uma mãe, mas uma mãe sem imposição. Porque o homem também gosta desse cuidado de se sentir amado, mas sem a cobrança, entende? E aí ele se sente mais leve para ser quem ele é. E ele chegou na minha sala e foi muito engraçado, porque ele falou assim: eu estou me sentindo perdido, perdido como nunca antes. E eu atendia uma pessoa que é amigo dele em comum, e ele contando que estava num processo muito difícil, ele falou assim: olha, você tem que ir lá na minha terapeuta, menina é boa. Ele falou assim: ah, cara, já fui em algumas, eu acho que eu não vou mais nisso, não, porque não está dando certo. Ele falou assim: olha, eu era cético, aí contou toda a história dele para esse rapaz. E ele foi. E ele falou assim para mim: tô me sentindo perdido. Aí eu falei para ele: é natural que você esteja se sentindo perdido. Foi como se tivesse sido arrancado de você um pedaço seu sem que te pedissem a sua autorização. Porque você ser doador de órgão é algo que você faz totalmente de forma responsável. Eu assino um documento e sei que no meu óbito tudo que é meu vai ser doado para outras pessoas. Agora, quando você perde seu parceiro de vida, ninguém te pergunta o que você acha disso. Então, é um membro amputado. Aí ele ficou olhando assim para mim. Aí ele falou assim: nossa, eu passei por 3 terapeutas e eu fiz a mesma pergunta. E elas me perguntavam: o que é estar perdido para você? E ele falou assim: me responda você, porque eu estou perdido e quero ajuda.
E olha que legal, o que que me despertou? Eu até brinquei com ele. Ah, então isso era um teste. Tava me testando. E ele não tava te testando, era só para saber se você ia me ajudar. E aí, o que que a gente aprende com esses dois pormenores? A pessoa, em todo momento, ela só queria alguém que a ajudasse. E quando ele fala assim, eu tô me sentindo perdido e eu preciso de ajuda. Então, todo mundo que tem as suas emoções fragilizadas e de uma forma mais vulnerável, tudo que ela busca é uma ajuda. É só isso que ela busca, uma ajuda. Então, você vê que esse é o passo primordial da sociedade dentro da importância da construção emocional. Saber que a dor pode não ser minha. Eu nunca passei por um luto de alguém, digamos assim, que seja um companheiro. Eu nunca perdi um companheiro, mas eu lido com perdas e todos os dias nós lidamos com uma perda. Quando você escolhe entre levantar e trabalhar e não ficar deitado, você lida com a perda de não ficar deitado. Só que ninguém te diz que é uma perda. Então, eu gosto muito quando você trouxe, né, eu tenho o diário estoico. E é fantástico que isso também fez com que eu tivesse uma visão muito diferente do que não é que o homem é prático, é que ele vive a emoção depois do acontecido. Por isso que a gente fala muito de termo de relacionamento. O homem é diferente. Ele lida diferente com as emoções. Quando o homem termina um relacionamento, dificilmente ele fica sozinho. Porque ele não quer passar pelo processo daquele buraco emocional, ele coloca outra pessoa no lugar. Só que o que que acontece nisso? Ele não se cura emocionalmente, e aí um ciclo se repete. E dentro disso, quando você tem mais maturidade, você passa pelo processo de estar sozinho, de você não trazer resquícios de outras emoções dentro da sua vida. Porque isso torna-se cada vez mais desafiador se permitir ser vulnerável. Então, por isso que, quando eu atendi esse senhor, né, eu falei, uau, como as nossas emoções são tão parecidas, porém se desenvolvem de forma muito diferente. Então, o que que eu trago? A sociedade, ela tem sim um papel fundamental no acolhimento emocional. Para mim, Marília, como profissional, ser humana e como mulher. Então, eu sempre digo, né, para os meus amigos que seja qual for a emoção que ele está sentindo, raiva. Ai, Marília, eu tô com uma raiva. Você pode ficar com raiva, mas depois você escolhe o que você vai fazer com essa raiva. Você vai deixar ela adoecer qualquer órgão seu, ou você vai gerir essa raiva até que ela não se torne mais uma raiva e só uma memória frustrante. Porque é assim que a gente trabalha com as nossas emoções. A gente pode ter raiva, mas a gente tem que colocar ela em um espaço tão grande que ela se torne minúscula. Porque se Exatamente. você colocar só o móvel dentro de um espaço gigante, o que vai predominar não é o móvel, é o espaço. Você vai falar assim: nossa, mas por que só uma cadeira nesse espaço tão grande? A cadeira, ela não tem tanta importância quanto o espaço tão gigantesco que você tem para aquela cadeira. Então, dentro disso, eu sempre falo: faça um filtro das pessoas que estão ao seu lado. São pessoas que apoiam e apoiar não é aceitar, ok, pessoal? Vamos ser sensatos. Vamos dar um exemplo, né? Eu até brinco quando eu falo para as pessoas, olha, que é um lugar seguro, você pode abrir, né, o seu coração, falar tudo aquilo que está aí dentro. A pessoa, eu falo assim, ó, a pessoa não pode me falar que matou alguém, porque eu não posso ser cúmplice, aí eu vou ter que te denunciar, e brincando. Mas isso é verdade. Então, assim, não significa que aceitar olha, é assim, matou, vamos lá, a gente esconde o corpo, ninguém sabe de nada. Não, não é assim. Entendeu? Não funciona desse jeito. E eu falo para as pessoas, então, assim, faça um filtro das pessoas que estão à sua volta. São pessoas que te elevam, te fazem crescer na questão de te ajudar a melhorar, ou são pessoas que estão do seu lado por conveniência? E por quê? Amizade é troca. Amizade é troca. Você faz algo para mim, eu faço algo para você, mas tem um momento nessa amizade, e eu digo que é a cunho geral do nosso meio de relacionamento, que chega um momento que, se for só acerca do que é conveniente, essa amizade deixa de existir. E a mesma coisa, as pessoas à sua volta. O seu círculo tem que ser pessoas que estão com você pelo que você é, e não pelo que você pode oferecer. Porque num dia de tristeza, você não tem alegria para oferecer, então essa pessoa não vai conseguir permanecer do seu lado porque ela não vai gostar de você triste.
Num dia de raiva, essa pessoa não vai gostar de você porque ela também não sabe lidar com os momentos de raiva. Então, assim, o fundamental da sociedade é sempre ter esse olhar mais humano, um olhar mais acolhedor e saber que tanto homens como mulheres têm todas as 6 emoções primárias que são totalmente iguais. Ninguém, ela só é igual dor de cabeça, dor de barriga, todo mundo um dia já sentiu. Se não sentiu, vai sentir. Basta que você come alguma coisa que daria uma desconcentração na harmonia musical dentro da sua barriga. Então, não tem para onde correr. Então, assim, se eu posso dar uma dica para você que está passando por um momento, né, de fragilidade emocional, busque pessoas que gostem de te ouvir, ainda que seja nesses momentos mais vulneráveis. Diga para o quanto essa pessoa abrir o coração para ela, o quanto para você faz com que você se sinta acolhido. Então, se você tiver pelo menos uma pessoa assim, traga ela para perto de você. E busque ajuda. Busque ajuda, busque um profissional. Hoje eu falo muito para os meus amigos, né? Tenho muitos amigos na mesma linha que eu, troco muita figurinha. Não tenho problema nenhum de pagar uma supervisão para alguém que eu acho que entenda muito mais do assunto do que eu. Não tenho problema algum com isso. Por isso que eu vivo constantemente estudando novas formas. E eu sempre digo, se eu posso dar uma dica como uma dica sugestiva, como profissional, procure um profissional que atende de forma humanizada. Porque, infelizmente, hoje, a saúde emocional, eu não gosto de falar inteligência porque ninguém é leigo de inteligência. Nós somos seres extremamente inteligentes. Levantamos, escovamos dentes, tomamos banho sozinho, saímos sozinhos, fazemos tudo sozinhos. Então, inteligência nós temos, mas acerca de saúde emocional. Busque profissionais humanos, que não vai estar com você só por um relógio. Está faltando 10 minutos da sessão. Olha, então, na próxima semana a gente pode continuar essa conversa e... Porque no momento da fragilidade, a última coisa que você quer é que alguém te lembre que você tem que ser acelerado. Você já está acelerado para resolver um problema. Então, assim, por mais desafiador que seja, faça avaliação com um profissional e veja se aquilo que ele te fala vem de encontro com a sua necessidade. E se existe dentro de você um par empático com esse profissional. O que é par empático? Aquilo que ele fala para você possa ser que não seja confortável, mas que você sinta que é isso que eu estou precisando. É alguma coisa dali que vai te trazer esse despertar para que você dê início no seu processo, primeiramente, de autoconhecimento. Eu sempre falo, é preciso se conhecer para aprender a regular suas emoções. E para regular suas emoções, você precisa aprender a comunicar com você. E tudo é com você. É conhecimento, é regulação e comunicação. Sim. Então, quando você aprende a comunicar com você, você aprende todas as outras coisas dentro de você. Então, assim, se eu pudesse deixar, né, essa dica, eu deixaria. O seu círculo é tão importante quanto passar pela fase da qual você está passando. Porque eu posso te garantir, tudo passa. Tudo passa. Quero só dizer algo que eu gostei muito anteriormente da tua colocação acerca dos psicopatas, porque reprimir as nossas emoções leva-nos ao isolamento. E o isolamento nos leva a não saber lidar conosco. Por isso que os psicopatas e todos os demais que são isolados dentro de uma cadeia, eles entram em processo de loucura. Isso é comprovado cientificamente. Eu achei fantástico essa tua colocação. E por isso que reprimir as nossas emoções faz com que seja até mesmo possa vir a ser desenvolvido uma pessoa de dupla personalidade, Pois. que é onde a pessoa fala que, nossa, a pessoa parece que tem transtorno bipolar, mas ele é tido da repreensão emocional, do reprimir as suas emoções. Então, eu achei fantástico mesmo essa colocação e a masculinidade saudável, ela nasce quando o homem em si, né, ele se aceita como ele é. Isso é o ponto primordial de uma masculinidade saudável, até mesmo quando nós trabalhamos o autoconhecimento.
você precisa se ver e você precisa gostar do que você vê. Isso é o primordial, porque a minha primeira casa é o útero da minha mãe, primeira coisa. Para além disso, depois essa casa se torna confortável porque eu habito nela, é a minha vida. Então, essa vida saudável, ela nasce em mim. Porque, imagina, uma masculinidade alterada emocionalmente, ela vem tida de muitas frustrações, de muitas vezes coisas que não são correspondidas, coisas a quais a pessoa ela não aceita, ela não se vê dentro daquilo que ela se tornou. Então, a masculinidade saudável, ela nasce dentro de quando você olha para você e você se aceita como você é. Então, ninguém vai te amar. Eu digo sempre para as pessoas, quando eu trabalho em relacionamento, eu falo assim, olha, o relacionamento saudável, ele faz morada dentro daquilo que é o amor por si próprio. O relacionamento saudável, ele nasce quando você se ama, porque você não vai buscar que o outro te ame. Você não vai dizer assim, olha, Fábio, a gente começa um relacionamento, ai, Fábio, eu não gosto como você me trata. Você pode me tratar assim? Você está dizendo, se for uma pessoa que no começo para ela é conveniente te ter, é claro que ela vai ser exatamente do jeitinho que você falar para ela. Só que nós somos seres comportamentais, habituais, de hábitos compulsivos. E eu não consigo não ser eu por muito tempo. Então, a masculinidade saudável, ela nasce quando verdadeiramente ela se consolida em quem de fato eu sou. Ah, mas a pessoa não gosta do meu estilo de roupa. Você gosta? Isso eu sempre pergunto na sala. Sempre. Ah, mas olha, eu cortei o cabelo. Ninguém lá em casa gostou. Eu falei, mas você gostou? Ah, por acaso eu até gostei. Eu falei, então isso é o que importa. Porque o cabelo está na sua cabeça. E é você que vai se olhar todos os dias para esse corte de cabelo. Agora, se você também não gostou, aí é diferente. Então, eu acredito que essa masculinidade saudável está em eu me olhar, saber o que eu vejo, para além disso, o que eu gostaria de melhorar para mim, como pessoa, e fazer isso com uma estrutura leve, um dia de cada vez. Ninguém é tão bom que não precise melhorar algo. Eu falo por mim. Todos os dias eu busco melhorar algo em mim. É um comportamento, é uma atitude, é um jeito que faça sentido para mim. Ontem eu estava conversando com a minha irmã, ela estava passando por uma situação muito delicada no trabalho dela, e eu falei assim: olha, para essa pessoa, talvez esse seu comportamento não faça sentido, mas para você faz, porque isso te traz a sensação de estar bem. Então, o mais importante é isso. Então, para o homem, ele precisa, muitas vezes, eu digo vocês, né, no caso, porque eu estou à frente, à sua frente, mas eu digo assim, às vezes o homem ele precisa também ouvir que ele está indo bem. É incrível quando você olha na sala e a pessoa traz toda a vulnerabilidade dela e fala assim, e a gente vai fazendo a categorização, né, e a seleção de tudo. Aí eu falo, você consegue ter essa percepção de quão bem você está indo até aqui? Nossa, ninguém nunca me fez ver isso, acredita? Concordo E contigo e eu diria exatamente o que tu disseste e pelo menos a ideia que eu tenho é mesmo essa de a aceitação também é muito importante. A aceitação interior de tudo o que se passa. Como tu disseste, tudo passa, não é? Todas as nossas emoções também passam. E uma pessoa basta ver num dia, não é? Num dia, às vezes a quantidade de variações que uma pessoa tem. Nós temos de aceitar de que isso é normal. E eu acho que isto tanto dá para homens como para mulheres, sim, honestamente, que é a questão de, ok, eu sou um ser humano, eu tenho emoções, não há emoções piores ou melhores que as outras, as emoções são uma espécie de feedback informacional do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma. E nós temos de ver dessa maneira, que é, ok, o que é que esta emoção me está a tentar dizer sobre esta pessoa, sobre esta situação, sobre mim mesmo, e tentar utilizar isso como esses conselheiros. Em vez de como muitos homens, não é, que temos essa tendência de reprimir as nossas emoções, achar que elas não têm lugar na nossa vida, de que temos de ser aquele super-homem que salva toda a gente, mas ninguém nos salva a nós, isso é vergonhoso. Todas estas ideias têm de ir sendo desconstruídas e não na perspectiva de ficarmos fracos, porque há muitas vezes a ideia de isso é ser fraco.
isso é ser, como eu disse até já no início, um bebé chorão e até se É, ridiculariza. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. É simplesmente perceber de que se nós ignorarmos as nossas emoções, nós vamos nos tornar fracos. E vamos ficar cheios de ego, como tu inclusive falaste nesta entrevista, de não, eu não preciso de nada disso, eu sou muito bom, e não sei o que mais. Mas vamos estar a destruir subconscientemente toda a nossa vida. Por isso, não há volta a dar, não há forma de nos tornarmos seres não emocionais, nem eu acho que isso fosse positivo. Nós temos simplesmente de aceitar, ok, estas são as minhas emoções e agora o que é que eu posso fazer sobre isto? E cá está, e como eu disse, isto pode ser aplicado nos dois lados, tanto homens e mulheres, sim, de formas diferentes, mas é a base da própria psicologia, não é? Que sim. cá está, eu gosto sempre de dizer, porque para mim, quando eu descobri, foi fascinante, de que muito da psicologia moderna vem dessa base do estoicismo. Sim, Eh, sim. eu não fazia a menor ideia disso até para aí 3 anos atrás. E realmente faz todo sentido, porque tem muitas bases, É sobre isso. comportamento, né? Eu sempre falo, Fábio, o comportamento é algo que ele é adaptado. Eu falo que o comportamento, se eu pudesse comparar o comportamento com um animal, eu compararia ele com um camaleão. Para mim, comportamento e o camaleão, para mim, é ali. Você pega um camaleão e pega o comportamento. É totalmente adaptável. Totalmente adaptável. Porque se você vai, digamos, para os Estados Unidos, você passa não vai comer a 100% tudo, mas você se adapta ao clima. Canadá, um lugar mais frio, ao clima. Vai para o Brasil, que tem diversos lugares ali de cultura diferente, pessoas diferentes, língua diferente, tudo diferente. Não precisa ir muito longe, né? Ali o Brasil, que tem diversas culturas em um único país. E aí você vai aqui em qualquer região, até mesmo quando eu saí daqui, fui aí no Porto. É tudo diferente, mas nós nos adaptamos. Então, eu digo que quando a gente, né, vai na mitologia grega, que a gente vê os comportamentos de como que era vestimentas, começa pelas vestimentas, padrões de beleza, como que eram os padrões de beleza antigamente, e tudo isso é estudado a cunho de lacunas de 10 anos, depois de 10 anos, como que foi readaptado esse comportamento? E é exatamente como você trouxe, tipo, vem lá de trás. E tanto é que veio da minha mãe, que veio da minha avó, da minha avó, que veio da mãe da minha avó, da avó da minha mãe, que veio, entende? Então, assim, vem lá de trás. Então, o nosso comportamento de hoje, o mais fantástico é que nós podemos mudar a forma de um padrão comportamental. E eu acho que a terapia em si, ela é fundamental para com isso, que a gente pode dizer assim, não, isso acaba em mim, basta em mim. Então, eu digo assim que esse é o ponto alto da tua transformação de vida. É quando você fala assim, aquele efeito dominó, sempre caiu, não, agora aqui não vai cair mais. O que depender de mim, eu vou trabalhar uma estrutura para que isso não seja mais motivo de declinação, não. De inclinação, sim, declínio, não. Então, eu acho que é isso que me fascina no autoconhecimento. Eu concordo contigo. E pronto, olha, já passou mais de uma hora desta entrevista. Nós podemos estar aqui várias horas, como as conversas normalmente são. Agradeço-te muito por estar aqui. E antes de finalizarmos, quem que estiver a ouvir e te quiser contactar, quer seja para conhecer o teu trabalho ou mesmo para trabalhar contigo, onde é que pode fazer? Olha, eu tenho pelo meu Instagram, né? Dá para me encontrar, é Marília Araújo. No Facebook também. Depois eu te passo os links, você pode deixar disponível. E vou também passar para você, entre hoje e amanhã, para você colocar aí no ar, uma forma, tipo, vamos dizer, um mapeamento de mitos e verdades, né? E como trabalhar dentro dessa emoção masculina, para que quando tanto o homem quanto a mulher, eles possam ter essa percepção do que é isso e do que é aquilo. O que que é um mito e o que que é uma verdade. O que que o mito faz que ele te afasta da verdade. E quando você traz essa verdade, esse mito deixa de existir. Então, eu vou te passar aí um quadro, né, para você ceder para as pessoas, como em PDF, do jeito que você achar melhor, ou até deixar mesmo do jeito que você quiser, para que eles tenham acesso
porque eu acho que isso vai ajudar muito. Vai trazer muito senso consciente de olhar e falar assim: uau, não pensei que fosse assim, mas é assim e funciona assim. Então é muito legal. Vou deixar disponível para você e aí você traz para o pessoal. Fantástico, eu vou Enquadro, disponibilizar. Sim, tá sim. bom? Vou disponibilizar. Mais uma vez, obrigado. E obrigado a todos que estiveram aqui a ouvir. Não se esqueçam de ir ver a Marila tanto no Instagram e mesmo este mapa que tu vais enviar. Muito E legal. mais uma vez, obrigado por nos terem ouvido ou visto, dependendo do caso. Até uma próxima. Obrigada.